Olá, pessoal! Vinícius Oliveira aqui da Associação Brasileira de Kabbalah. O nosso enfoque, vai ser na magia da antiguidade, aquela magia clássica, que foi sendo desenvolvida, e teve aquele boom ali na Renascença e ali nos anos 1500 por aí. E agora teve um novo renascer, nesses novos tempos aí, mais próximo dos dias atuais, A gente pode perceber que nessa era, então, desde tipo 2000 ali pra frente, falando bastante sobre meditação, sobre coisas zen, sobre espiritualidade, OVNI. Agora o Pentágono, liberou uns vídeos ali sobre OVNI, afirmando ali que realmente existe, Então nunca se falou tanto, de coisas misteriosas, de ocultismo, entre aspas, como nos dias de hoje, Parecido com aquela época que teve o renascer lá na Renascença e posteriormente no 1500, 1580 e ali por diante. Então, hoje estreio, Hoje o tema dessa aula é falar sobre a magia em geral. Então a história da magia, o que é a etimologia dessa palavra, o que é essa questão aí de magia para várias ordens, várias associações aí que a gente conhece hoje e conhecia antigamente, que hoje já não existe mais, e assim por diante. Então, para começar, eu quero falar um pouco o que é o termo magia, A palavra magia, ela normalmente está associado a coisas extrafísica, que também são uma ação física, da matéria, mas de forma para alterando nos planos superiores para fazer resultados aqui no plano físico, ou alterando dentro de si para ter resultados físicos e assim por diante. Todo tipo de mexer com energias, que a gente não conhece. Então a única diferença da ciência e da magia, ao meu ver, é que a magia é a ciência que a gente ainda não tem 100% de certeza. Nem a ciência a gente tem certeza, Teve várias teorias que ficaram por anos aceitas e depois foram quebradas. Por exemplo, da Terra ser o centro do universo, depois foi trocado pelo heliocentrismo, que o nosso sistema solar é o centro do nosso sistema planetário, assim se dizer. Então, por muito tempo a gente achava que a Terra era o centro e o Sol girava ao redor da Terra. E depois, posteriormente, teve várias outras teorias. Existe também a teoria que a Terra é plana, então nem a ciência não é 100% certa, às vezes nem a matemática não é tão exata como parece. Então a magia é o que é mais oculto, mais secreto e mais obscuro para nós. Então essa ciência era chamada de grandes ciências sagrada pelos magos. Mas o que é? Da onde que vem a palavra magia? Magia vem do persa, De magi, que magi seria simplesmente um filósofo, um sábio, A palavra magi literalmente é sábio em persa. E essa magia, ela sempre foi voltada nos segredos da natureza e a relação com o homem, criando assim um conjunto, de teorias e práticas que visam o desenvolvimento integral de faculdades internas e espirituais ocultas do homem e também entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, enfim. A ciência, por muito tempo, andou muito junto com a magia, até porque os cientistas eram os magos, Os magos, eles eram os filósofos. Platão era um cientista e ao mesmo tempo um mago. Então isso que tanto ele quanto Pitágoras, quanto vários outros sábios aí, até os próprios cientistas ali no tempo dos faraós. O faraó ele era praticamente um deus encarnado. Então a ciência e a magia elas estiveram muito próximos. Foi no Renascimento, que teve uma separação maior disso tudo após o Renascimento. Mas vamos lá. Então, normalmente a magia em si seria uma metafísica, aplicada para se desenvolver ou criar reações. De acordo com Aleister Crowley, a magia é o ato de exercer a vontade de acordo com o teu interesse, para causar mudanças internas e externas
de acordo com a vontade. Vontade é o próprio nome da ordem, né, do sistema que o Crowley criou, que é Telema. Telema é igual a vontade. Então a magia é a vontade sendo exercida de várias formas. Isso de acordo com Telema, né? Mas em todas as outras religiões, filosofias, ciências, ordens, é quase mais ou menos o mesmo sentido da palavra. Então, todos falam mais ou menos as mesmas coisas em outras palavras, em outros sistemas, ok? Vamos lá. Então, a magia tem características ritualísticas e cerimoniais que visam entrar em contato com aspectos ocultos do universo e da divindade. Afirma-se que por meio, né, de rituais, feitiços, orações, invocações ou uma cadeia de causalidade é possível fazer com que forças ocultas, né, atuem sobre o ambiente modificando, por exemplo, a vontade, o agir ou o destino de uma pessoa, sobre concepção, sobre cura, prosperidade, até a ascensão espiritual, né, a alquimia que você transforma o duro, o grosso, o material no sutil espiritual, né, ou a volta, o retorno para a fonte, né. Então tudo isso tem a ver com magia, né? E essa concepção, no entanto, é tida como irracional pela ciência moderna, né? Mas antigamente não era assim, era o mago e o cientista era quase a mesma coisa. Inclusive Isaac Newton estudava alquimia e agora foi encontrado, né, um livro de alquimia dele. Então, com vários segredos ali, inclusive que ele tinha vários segredos que ele não mostrou para a ciência, que ficou oculto. E ele inclusive estudou com John Dee, que era um alquimista, né, um cientista alquimista e astrólogo da rainha Elizabeth. Então, para te ver que até os poderosos sempre tiveram contato com o oculto, desde antigamente até nos dias modernos. Ok? Então, como eu falei, vem do persa e tem uma suposição, né, que antigamente os caçadores primitivos, né, eles desenhavam a sua presa nas cavernas, né, uma forma de motivação e gatilho, criando uma âncora e uma conexão com a presa para depois atacar e destruir ela, para depois ter alimento, né? E posteriormente, né, se adquiriu um ritual de enterrar os mortos e nomeou as forças da natureza que desconhecidas, dando origem às primeiras tentativas de compreensão da realidade que hoje a gente tem como mito, né? Então isso também é uma coisa bem interessante de saber. Outras coisas que aparecem até nas religiões mais famosas, né, como no cristianismo e no judaísmo, temos Moisés, né, lutando magicamente com o faraó, né, ele transformou, pedindo para, fazendo de alguma forma o cajado se transformar em serpente e vários ataques mágicos ali que a gente viu no livro de Moisés, né, Shemot, na Torá. Também é falado de magos nos 3 reis magos, né, que tragam incenso, mirra e ouro ali para Jesus quando ele é nascido, seguindo uma estrela. Então quer dizer que eles eram os astrólogos, magos que encontraram o Messias, né, através ali de seu conhecimento, da sua sabedoria. Então isso é outra coisa que tem. Então existem os magos egípcios, os magos Vedas, né, no Bhagavad Gita tem já coisas sobre história, sobre história da magia. No Alcorão e diversos textos sagrados existem relatos similares de forças ocultas agindo, né? Então os antigos acreditavam que o poder dos homens, né, que através da magia eles poderiam comandar os deuses, a obter favor dos deuses, dos anjos, dos demônios e até ter uma comunhão com esses, né? Servindo ou até de alguma forma tendo poder sobre esses demônios e obtendo favores, dons, poder, dinheiro, prosperidade, boa colheita, enfim. Até era feito sacrifício para essas forças naturais, para de alguma forma metafísica isso ter uma mudança energética que pudesse trazer boas colheitas, enfim. Isso você já viu na história, né? Mas depois de um tempo, né, durante a Inquisição, as bruxas e feiticeiros foram perseguidos, julgados e queimados vivas pela Igreja Católica, pois acreditavam que a magia estava relacionada com o diabo e com o mal. Então a gente já sabe, já está sabe sobre a Inquisição, a tortura, queimar bruxa, enfim. Isso aconteceu porque, de alguma forma,
eles achavam que isso está ligado ao oposto do dogma da igreja, né? Então eles eram os hereges e tem toda aquela coisa de eles querer manipular pelo medo também e não deixar o poder cair nas mãos erradas. Que isso a gente também tá careca de saber e tem um monte de conspiração sobre isso. Então, segundo os seguidores da magia, os adeptos, a magia, né, muitas vezes descrita como uma ciência que estuda todos os aspectos latentes do ser humano e das manifestações da natureza. Então trata de uma forma, né, de encarar a vida sob o aspecto mais elevado espiritual. Os magos, utilizando-se de atividades místicas do autoconhecimento, né, buscam a sabedoria sagrada e a elevação de potencialidades do ser humano. Então seria um sistema para evolução e para desenvolver dons, de repente até lapidar, né, e tirar todos os erros, os problemas, as barreiras, os defeitos, vícios que a gente tem, se transformando em um ser perfeito de luz ou até uma pessoa o melhor que tu possa ser, né? Até quanto melhor você for, mais resultados bons e positivos você vai ter. Então essa era a visão do alquimista, por exemplo, né? Que ele não estava nem tão importante, dando importância para o ouro, mas sim pelo caminho. Então ele tem uma frase bem legal que é não pelo ouro, não pelo ouro, mas sim pelo que o caminho pode me proporcionar e me transformar. Certo? Então tem vários sistemas de magia, né? Ditas como disciplinas ocultas, como o hermetismo do Antigo Egito, a alquimia, a gnose, a astrologia, a cabala e vários outros sistemas aí que surgiram depois com a Aurora Dourada, a Golden Dawn, Blavatsky e muitos outros. Mas o foco desse curso vai ser nós falar um pouco mais sobre a Renascença, né? Sobre não só a Renascença e o período um pouco antigo, não tão antigo como a magia egípcia, a cabala, enfim, mas o período ali da Renascença até o ano tipo 1600 aí, 1700, sobre tudo isso aí. Então a gente teve vários magos renomados, alguns, por exemplo, como Apolônio de Tiana, que era mais antigo. A gente teve depois o Tritêmios, a gente teve o Paracelso, Cornélios Agripa. Tivemos também lá na França, um pouco anterior, acho que foi no ano 1300 e alguma coisa, teve o Nicolau Flamel, que a história diz que ele enriqueceu do nada, assim, através da alquimia, né? Estudando um papiro, alguns manuscritos com figuras hieróglifas dos judeus, né? Então ele procurou um judeu, um cabalista, e começou a estudar e tentar desvendar esse manuscrito. E ele descobriu a grande obra ali, como transformar metal ordinário em ouro e também conseguir a pedra filosofal. E dizem que ele viveu por muito tempo. Inclusive tem uma rua chamada Avenida Nicolas Flamel na França e um museu, né, a casa que era dele, se tornou um museu. Então tem várias coisas que ele fez lá na França, real, então isso é um cara real que existiu e que tem muitas histórias interessantes sobre esse. Outro que ficou muito famoso foi o Cagliostro, né? Diz que ele apareceu também do nada, muito nobre e sempre teve muito dinheiro, e depois desapareceu do nada também, trazendo muito conhecimento oculto. E também foi várias vezes tido como charlatão, como mentiroso e caçado pelo sistema, assim como quase todos os magos, né? Tivemos também o Cornélios Agripa, que foi contemporâneo do Paracelso, estudou com o mesmo mestre que era o Tritêmios. Não só com Tritêmios, ele estudou com vários outros. Ali pelo ano de 1536, porém eu não me lembro a data certa, qualquer coisa vocês podem me corrigir aí. E ele também foi o cara que compilou muito conhecimento oculto. Ele tem um livro muito famoso, né, chamado Três Livros de Filosofia Oculta. Na verdade, são 3 livros que, através da editora Madras, foi trazido para o português. O autor que fez esse compilado dos 3 livros, com comentário e tudo mais, foi Donald Tyson, que tem outros livros também interessantes de magia, como Magia Enochiana e o Necronomicon, né, que fala da magia do Grimório Imperium e também das histórias do H.P. Lovecraft, né, que fala do Livro dos Mortos, lá do Cthulhu, Nyarlathotep, enfim, aqueles deuses do caos lá que aparecem no Necronomicon e nas histórias do H.P. Lovecraft. Então ele é um escritor que fez esse compilado do Agripa, um livro de 1500 e pouco ali,
compilando todo o conhecimento, desde a magia natural, a magia planetária e a teurgia, né, a cabala divina. Então, os três aspectos da mente humana, pegando aqueles três aspectos que o Platão falava da alma trina, né? Tem três partes: o físico, o mental e o espiritual. Esse aspecto trino da magia você vai ver em todos os lugares, não só no. Não só no. Opa, o celular caiu aqui. Você não vai ver só no Agripa, né? Você vai ver isso na Cabala, que tem os triângulos de manifestação, né? Primeiro triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo. Você vai ver isso também no hinduísmo, né? Que tem a Trimurti, que é a trindade hindu. Você vai ver isso no cristianismo, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ou vai ver isso na gnose, né? O Pai, Mãe e o Filho, e assim por diante. Então essa questão dos três aí é bem interessante. E esses livros que eu estou citando aqui, três livros de filosofia oculta, é um compêndio essencial para quem quer trabalhar e entender a magia, né? Nele, ele tem um compilado de, por exemplo, da magia natural, que é a bruxaria, entender pedras, ervas, toda essa magia da natureza, os elementais, os elementos. Depois ele pega os planetas, 7 planetas, os quadrados mágicos, símbolos, selos, seres e tudo mais. E por fim, a magia divina, que é a teurgia e a parte ritualística ou prática, né? Outro livro atribuído a Agripa é o quarto livro de filosofia, na qual ele ensina a parte mais prática e operacional, inclusive a geomancia e a teurgia, magia planetária, né? Esse livro às vezes é dito como não sendo propriamente dito de Agripa, mas sim baseado nele por alguns estudantes da magia de Agripa, né? Então, até a próxima.